Quando Aí, você acho que quiser agora tá começar, você gravando, né? pode, tá, Bru? Ah, tá bom, combinado. Eu tava aqui só esperando. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, que honra. Fui acompanhando aqui no chat, né? De onde vocês são. Tem alguém que é até do Paraguai. Gente, que bacana. Muito bom. Vi que tem gente, tem pessoas formadas, tem pessoas que ainda estão na graduação, né? E eu acho que é muito interessante quando a gente tem encontros assim, né? Trocas de conhecimento, quando a gente tem não só um público em si, né? Focado em pessoas formadas ou estudantes, mas sim uma gama aí para a gente trocar, enfim, conhecimentos, teorias e práticas também, né? Bom, primeiramente, vou me apresentar também, já que vocês falaram um pouquinho sobre vocês. O meu nome é Bruna Vachek. Eu sou de Goiânia, inclusive se tiver alguém aí de Goiânia, me fala, porque eu não vi no chat, foi passando muito rápido, mas sou de Goiânia, aqui de Goiás. Me formei em agosto do ano passado, também não, estou recente aí, né, enfim, como psicóloga, e atualmente estou fazendo mestrado em psicologia na PUC, né, me formei na PUC aqui de Goiás, e também estou fazendo mestrado pela PUC de Goiás, né? Durante a graduação, eu fui me envolvendo bastante com a Gestalt terapia. Claro que aqui a gente vai trazer um pouquinho dentro da fenomenologia existencial, né? Da perspectiva fenomenológica existencial. Mas, querendo ou não, né? A fenomenologia, o existencialismo, eles são uma das bases mais essenciais e fundamentais da Gestalt terapia. Então, vou acabar também citando um pouquinho da Gestalt, se vocês me permitirem. E, enfim, estou aí fazendo mestrado, né? Comecei recentemente também, e trabalho muito com a temática de luto gestacional, né? Luto gestacional, luto, gestalt terapia, tudo que envolva essa temática é do meu ramo de estudo e também de atendimento, tá bom? Acredito que deu o que eu queria falar. Pode passar, por favor. Ah, perdão, desculpa. Antes de passar, eu queria só ler aqui com vocês. Ansiedade na fenomenologia existencial. Liberdade, responsabilidade, escuta do vivido e clínica da presença. Isso são tópicos que a gente vai discutir ao longo da apresentação e entender o que é liberdade, o que é responsabilidade, o que é escuta do vivido, o que é clínica da presença e o que isso tudo tem a ver com ansiedade e com fenomenologia existencial. Então, a gente vai ter uma troca bem bacana. Pode passar, por favor. Aí, perfeito. Então, primeiramente, vamos começar do começo, né, do início. O que é pensar de uma forma fenomenológica existencial? O que é fenomenologia? O que é existencialismo? Primeiramente, não sei, porque eu vi que tem gente que está no terceiro período e tudo mais, então eu não sei se isso é uma teoria que já foi acessada por todo mundo aqui, então vou trazer um pouquinho para vocês, né, para caso ainda não tenha visto, entender um pouquinho como é que funciona também. E a fenomenologia, a gente tem que pensar primeiramente que é um viés que veio contra uma onda positivista bem forte, né? Então, a fenomenologia, ela vem ali em contraposição a um pensamento positivista, mecânico, né? De uma existência não tão fenomenológica no sentido de apurar o sentido das coisas, né? Estudar o sentido das coisas, mas no positivismo ele traz muito aquilo que é observável, né? Então, assim, a fenomenologia ela vem enquanto uma metodologia e uma filosofia, porque a fenomenologia não é só uma metodologia, mas também uma filosofia, a gente vai entender um pouquinho por quê, mas, enfim, vem como um conjunto de fatores para falar, não, calma aí, a gente pode pensar o ser humano de uma outra forma. A complexidade humana, ela é muito maior do que uma natureza humana. E isso é uma coisa muito diferente, porque quando a gente pensa num lado positivista, mecânico, reducionista, a gente pensa muito naquele sentido de ver o ser humano enquanto natureza humana. Ou seja, o que é para um pode ser para todo mundo. Então, a fenomenologia e o existencialismo também, ambos vão trazer uma perspectiva muito de, ao invés da gente pensar o ser humano enquanto, né, natureza humana, vamos
Por que a gente não começa a estudar enquanto uma condição humana? E o que essa palavra condição significa? Significa justamente que cada ser humano, cada forma, cada perspectiva de cada pessoa é diferente. É uma condição. Ou seja, é aquilo que a pessoa tem ali naquele momento por causa da história dela, por causa do lugar que ela fala, né? Eu achei muito legal a Giovana começar, e eu tinha pensado de fazer justamente isso, da Giovana começar o nosso encontro aqui perguntando de onde vocês são, qual é o nome de vocês, né? Qual período vocês estão, coisa mais fenomenológica possível, né? Porque, assim, às vezes, enfim, o que é óbvio para mim não é óbvio para vocês, então, assim, a gente, né, a fenomenologia traz essa perspectiva de deixa eu compreender o que você sente, pensa e faz de acordo com a sua história, de acordo com o que você vê, daquilo que, do lugar que você vem, né? Então, por isso que a gente fala, a fenomenologia é a ciência descritiva das essências da vivência. E por que a gente fala em descrição? Essa palavra é fenomenal na fenomenologia, ela é essencial, porque a fenomenologia, ela, dentro, como método, né, a gente vai falando mais um pouquinho, mas a fenomenologia como método, e é um método, por exemplo, da Gestalt terapia, então, por exemplo, se eu atendo em um consultório, né, agora pensando na área clínica, né, se eu atendo em consultório, o método que eu, Bruno, enquanto psicoterapeuta, utilizo é o método fenomenológico. Então, o que isso significa, né? O que é uma ciência descritiva? É justamente eu descrever, ou seja, eu mostrar para aquela pessoa o que eu escuto e o que eu vejo, né? Por isso que é descrição. Alguém, eu vou até ler essa palavra no chat. Interpretação. Eu não sei vocês, né? Aí vai partir de cada pessoa ali também, como estudante de psicologia ou psicólogo, né? Mas dentro da minha área de atuação, pensando principalmente em fenomenologia existencial, eu não acho que a palavra interpretação, por exemplo, é a forma ideal, porque se eu estou descrevendo, eu estou literalmente descrevendo aquilo que eu estou vendo e o que eu estou escutando. Se eu passar a interpretar, por exemplo, eu estava atendendo, e aí foi nos meus primeiros períodos, assim, atendendo dentro da faculdade, era na clínica escola da PUC, e aí a, a minha cliente, ela sorriu assim, né, eu falei uma coisa e ela sorriu assim, ela fez, aí eu percebi que você riu. Aí ela, eu não ri? Como assim eu ri? Uai, como assim? Eu não dei uma risada. Aí eu pensei, gente, uai, mas pra mim é uma risada. Mas pra ela não é. Então, assim, até esses pequenos detalhes, por que ele pega tão forte nessa questão da descrição? Porque até a própria descrição a gente tem que fazer com cuidado. Risada foi a forma que eu interpretei na minha cabeça, que eu intencionalizei, né, que é uma palavra forte dentro da fenomenologia também, que eu intencionalizei, eu pensei, não, ela abriu a boca, ela riu, mas não é. Então, assim, por isso que é uma ciência descritiva, né? E por isso que a fenomenologia pega muito o corpo, né? A gente vai fazer isso muito com ansiedade, viu, gente? Corpo, fenomenologia, ansiedade, uma coisa que anda muito junto com a outra, porque a gente está ali para descrever realmente tudo aquilo que a gente escuta dentro do consultório, tudo aquilo que a gente vê. Como assim tudo aquilo que a gente vê? Se quando a pessoa tocou no assunto, às vezes a mão dela começou a tremer, o tom de voz dela começou a aumentar. Então, é nesse sentido de descrição, né? Ótima pergunta. Deixa eu abrir aqui no chat, só um minutinho, que eu vi uma pergunta bem interessante. Qual a palavra-chave dessa palestra para gerar presença? Ah, gente, eu tô ficando doida. Eu pensei que era outra coisa. Perdão, desculpa. Mas eu vi uma pergunta aqui em cima. A fenomenologia foca na interpretação subjetiva de cada um perante uma situação, correto? Marina, foi perfeita a sua pergunta. Eu achei que você posicionou certinho. Mas, igual eu falei, a única coisa que eu trocaria nessa frase, eu não falaria dessa forma. Eu falaria: a fenomenologia foca na compreensão ao invés de interpretação. A fenomenologia foca na compreensão subjetiva de cada um perante uma situação. Por que que eu penso assim? Porque, claro que também pode ser interpretação, né? Certo? Não é errado, por exemplo. Os fatos que você interpreta da sua vida, você interpreta da sua forma, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro usar a palavra compreensão para ser uma
para a gente partir de um lugar com menos juízo de valor, sabe? Não sei se faz muito sentido para vocês. Se não fizer, coloca aí no chat que a gente tenta, enfim, desenvolver isso melhor. Mas a gente vai por essa linha, por isso que é uma ciência descritiva, né? E assim como eu falei, então, ela estuda como filosofia o fenômeno em si. O que é fenômeno, né? Fenomenologia vem de fenômeno. O que é fenômeno dentro da fenomenologia? É justamente a forma que nós damos significados para os fatos da nossa vida, para as nossas vivências. Então, por exemplo, a gente pode diferenciar de fato e fenômeno. Fato é uma coisa, todo mundo aqui está me vendo, né? Assim, estou com a câmera aberta, ou todo mundo está me escutando, isso é um fato. Mas agora, o fenômeno é diferente. Por exemplo, pode ter gente que está falando assim, o significado, né? Isso que a gente tem que ter atenção. O fato é ok, né? Estou aqui com a câmera aberta, isso é um fato. Agora, o fenômeno. A Giovana pode estar virando assim, falando, nossa, que fala interessante, gente, nossa, que legal. A outra pessoa pode estar falando, nossa, gente, isso aqui não tem nada a ver comigo. Fenomenologia não tem nada a ver comigo, não é uma coisa que faz sentido para mim. Então, assim, como filosofia, dentro da fenomenologia, a gente estuda o fenômeno, ou seja, o significado que os nossos clientes, que as nossas, enfim, não só no sentido clínico, viu, gente? Meu Deus do céu. Em qualquer área da psicologia, a forma que as pessoas, que o ser humano dá sentido para as coisas, né? Então, como filosofia, ela estuda o fenômeno em si, a essência das nossas percepções, a forma que a gente dá significado para as coisas. Já como método, a gente pensa, perdão, a gente pensa a fenomenologia, então, dentro da investigação fenomenológica. O que é investigação fenomenológica? A gente pensa em duas coisas. O que é investigar de forma fenomenológica a fala daquele cliente, né? Ou o corpo daquele cliente. É fazer duas coisas, principalmente, lógico. Primeiro, que é a redução fenomenológica, ou EPOQ, em alguns livros a gente tem, né? Como EPOQ, que é basicamente a gente tirar todo o nosso juízo de valor, tudo aquilo que a gente tem como juízo de valor, como significado, para escutar aquela pessoa que está na nossa frente. Então, às vezes, isso acontece muito, né? Não sei se já aconteceu com vocês, se já aconteceu com vocês. Mas, por exemplo, tinha uma cliente minha que estava passando por uma situação muito parecida com a minha. E ela tomou uma atitude diferente da minha. E se eu pensar comigo mesma, como psicoterapeuta, não, na minha cabeça, gente, ela tinha que ter tomado a mesma decisão que eu. É lógico, é o melhor se fazer. Isso vai influenciar diretamente no processo terapêutico. Por quê? Porque, às vezes, o meu pensamento enviesado do que é certo e errado vai fazer até com que a minha cliente não consiga ter uma visão total da situação que ela está vivendo. Só deu influenciar ela. Mas por que você não pensou isso? Né? Assim, no sentido de fazer ela tomar uma decisão que às vezes ela não está nem pronta para tomar, isso vai influenciar o processo dela. Então, redução fenomenológica é isso. É a gente abster de tudo que aquilo que a gente tem como bagagem por um instante para conseguir escutar de forma plena e ativa o fenômeno, o sujeito que está ali na nossa frente. Além da redução fenomenológica, a gente tem ter feito, encontrar essa neutralidade é um exercício, gente. É um exercício, porque falar aqui no nosso encontro é muito difícil, né? A gente, enfim, conseguir ter essa sensibilidade e essa inclusão com o outro no momento que a gente está fazendo essa escutativa é muito diferente. Então, é um exercício diário na nossa prática. Então, além dessa redução, a gente também tem a descrição fenomenológica, que é o que eu falei, né? Que é realmente, olha, quando você fala sobre tal assunto, eu percebo que o seu pé começa a se mexer mais rápido, que o seu tom de voz começou a aumentar. O que você sente quando você fala sobre esse assunto? Ou o que o seu corpo está querendo te dizer? Então, assim, é realmente descrever tudo aquilo que a gente ouve e que a gente vê. Descrever é o que está na minha frente. Quando você falou de fiz, sua perna fez assim, não é? Ah, eu vi que você estava querendo chutar. Não, vai que ela nem tá. Entende? Então, assim, é nesse sentido a descrição fenomenológica. Por isso que é como método, né? Investigação, porque a gente tira as nossas bagagens ali por um momento, a gente abstém disso e vai descrevendo o que aquele sujeito está trazendo para a gente, né? Então, a fenomenologia, ela é uma metodologia e uma filosofia nesse sentido, né, que vai muito trazer sobre a vivência das coisas, o sentido das coisas, né, que cada um intencionaliza as coisas de uma forma diferente, e que a gente precisa respeitar isso enquanto
profissionais da saúde, né? Porque também tem gente aqui que não é só da psicologia, provavelmente, né? Acho que a Giovana falou que em outra palestra isso aconteceu. Então, para profissionais da saúde também, tá? A gente tem que ter esse posicionamento de inclusão e puxando agora para o existencialismo, né? Que casa muito com a fenomenologia, porque, primeiramente, o existencialismo, o que significa existência? Existência vem de existério. Existério é uma palavra que significa se projetar, sair para fora. Então, perdão. Então, quando a gente pensa em existência, a gente pensa em se projetar, né? Em se jogar. É literalmente sair para fora, quando a gente se projeta no mundo. Então, por isso que casa muito com a fenomenologia, por quê? Porque se eu penso de uma forma do existencialismo, eu penso que nós, seres humanos, temos a capacidade de se projetar no mundo. O que é se projetar no mundo? É tomar suas decisões, que é o que a gente vai chegar. É ter responsabilidade para cá com as consequências das nossas decisões. É a gente sempre ter a capacidade de mudar, né? Então, esse sentido de se jogar para fora é nesse sentido de que eu, ser humano, enquanto ser que existe, que me lanço no mundo, que me saio para fora, tenho a capacidade de quê? De mudança. Não somos estáticos, a existência humana ela não é linear, começo, meio e fim, não. Pode ser vir aqui, depois desce, depois sobe, depois desce. Então, assim, a gente tem essa capacidade de mudança justamente porque somos seres que têm, claro, não entendi sobre o existencialismo. Tem como explicar de novo? Exatamente. Vou puxar da ideia depois. Claro, meu bem, ó. Existencialismo, o que acontece? É uma linha de pensamento que vocês já ouviram falar ou não, não sei, né? No ensino médio tem muito também, né? A gente, enfim, pensa em Sartre, pensa em Heidegger, pensa em Merleau-Ponty. Então, assim, são autores que vão trazer a reflexão de que a existência humana, ela é concreta. Em que sentido, Bruna? No sentido de eu não existo sem o outro, e eu preciso do outro, eu preciso do mundo, até para eu conseguir fazer esse movimento de, né, sair para fora. Em que sentido? Vou explicar para você. Por exemplo, ser no mundo, perfeito, Daiane, ser no mundo é um conceito muito famoso, né, dentro do ser aí, da Zayn, né, perfeito. O que acontece? Quando a gente pensa, igual eu falei em existencialismo, a gente pensa que é uma onda filosófica que defende que a existência humana ela não é linear, ou seja, nós somos seres capazes de mudança. Por quê? Porque nós somos seres que tomamos escolhas da nossa vida e temos responsabilidade por essas escolhas. Você escolhe mudar ou não. E tá tudo bem se não conseguir mudar, porque a gente faz com o que a gente tem também, né? Mas vai nessa linha, entende? De que nós somos seres que existimos no mundo, que temos, somos seres em relação, por isso ser no mundo, porque eu não sou um ser sozinha. Eu preciso do outro para me reconhecer enquanto ser também, né? Eu tinha uma professora na faculdade que falava muito assim, gente, eu só sei que eu sou loira, porque tem uma pessoa que é ruiva. Eu só sei o que é ser alta, porque tem uma pessoa que é baixa. Então, assim, é nesse sentido de que nós somos seres que existem sempre em coletivo, que somos responsáveis, existencialismo, gente, pega muito essa questão de liberdade, de escolha, de se projetar no mundo, né, da gente arcar com as nossas escolhas, pega muito nisso. Por isso que, que os autores focam muito nesse viés, né, que nós somos seres em conjunto, que temos liberdade para fazer as nossas escolhas, temos que arcar com as consequências dessas escolhas, porque a gente é responsável pela nossa própria existência. Eu preciso do outro para me reconhecer enquanto ser? Preciso, mas eu sou responsável. Eu sou responsável por tomar as minhas escolhas e fazer né, o que fizer mais sentido, enfim, naquilo que o outro faz em mim, né? Então, assim, a gente vê muito isso em terapia de casal, né? A gente vê muito isso em terapia de casal, terapia de família, trabalhos com grupo, né? Psicologia social, psicologia comunitária, porque justamente eles trazem isso, de que nós somos seres que vivem em coletivo, em que cada um dá um sentido e que
Até o sentido que eu dou, gente, igual eu coloquei no slide, o sentido que eu dou para as coisas, da fenomenologia, o sentido que eu dou para as coisas vai depender também da minha relação com o mundo. Igual eu coloquei, a existência humana é repleta de significado, os quais resultam da relação entre o organismo e o meio, ou seja, entre eu e o mundo, entre o sujeito e o mundo, no qual ambos influenciam e são influenciados, ou seja, eu influencio o meu ambiente e o meu ambiente me influencia. Não sei se está ficando mais claro, mas o que eu quero mais que vocês peguem dessa ideia que eu queria trazer de fenomenologia existencial é de que nós somos seres que existimos em conjunto, damos significados extremamente singulares, a gente pode estar passando pela mesma coisa, pela mesma situação, definitivamente pela mesma coisa, igualzinho, a gente vai dar significados diferentes. Por quê? Porque a minha relação com o mundo é diferente da sua relação com o mundo. Vamos supor, eu perdi um emprego na mesma empresa que você perdeu. Mesma coisa, mesmo dia, a mesma chefe demitiu a gente, mesma coisa, um exemplo simbólico. A gente vai dar significado diferente, por quê? Porque o significado que eu dava para aquele emprego é diferente. Às vezes as necessidades que eu tinha naquele emprego são diferentes das suas. Então é nesse sentido, né, de que cada um dá um sentido diferente, que nós somos seres em coletivo, somos seres responsáveis pelas nossas escolhas, temos liberdade para escolher, e muitas vezes isso causa o quê? Angústia. Angústia é uma palavra crucial dentro do essencialismo. Por quê? Porque eu sou responsável por lidar com as consequências daquilo que eu faço. Isso me traz angústia. Então, por isso que até o Freud, né, sempre falava que não tem como a gente não viver em crise, né? Todos nós somos neuróticos. Justamente por isso, gente, porque a gente tem que o tempo inteiro lidar com a responsabilidade de sermos responsáveis pela nossa existência, né? Então, assim, isso é uma angústia, né? Isso é uma grande responsabilidade. A Ávila, perdão se não pronunciei esse nome corretamente, viu? Perguntou: essa ansiedade é patológica? Como se aplica a ansiedade? Eu achei muito interessante você trazer isso, até para a gente já ir evoluindo, né, no tema. Se não ficou concreto, gente, se não fez sentido, me avisa, tá? Se não fez sentido a minha explicação, me avisa para todo mundo entender, tá bom? Mas essa é uma pergunta muito comum, né? Até que ponto é patológico e até que ponto não é patológico? O que é patologia, né? O que é psicopatologia? Quando eu comecei a estudar sobre psicopatologia, eu estudei dentro de uma visão fenomenológica e da Gestalt-terapia. E tem um autor muito bacana, eu vou até colocar aqui no chat depois, que chama Francesetti. Ele tem um livro que fala, que o nome é Fundamentos da Psicopatologia Fenomenológica Gestáltica. Ele vai trazer justamente a diferença de diagnósticos de patologias, da ansiedade, por exemplo, né? De psicopatologias, né? Então, assim, primeiramente, antes da gente chegar nessa parte de até onde é patológico, até onde não é, o que é psicopatologia? O que é patologia? Quando a gente pensa em psicopatologia, a gente pensa em sofrimento humano. Por quê? Porque patos significa sofrimento, logia significa o estudo, né? E o psi, obviamente, né, trata muito sobre, enfim, a psique. Então, assim, a gente pensa em sofrimento humano, tudo aquilo que é sofrimento humano. E nesse sentido, a gente pensa muito nesses diagnósticos, né? A gente pensa em diagnósticos, e o Francesetti, ele coloca dois tipos de diagnóstico. Ele coloca o diagnóstico extrínseco, que é aquele diagnóstico que a gente pega em manuais, que a gente tem no DSM, porque no DSM tem, né, uma parte específica que trata sobre TAC, né, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, trata vários tipos de transtorno dentro da ansiedade, né? Então a gente tem esse tipo de diagnóstico que a gente pode, enfim, pegar ali para até ser como uma ajuda para aquele cliente, porque tem pessoas que eu atendi, por exemplo, que acabaram que foram tomar medicação, e que foi ótimo, né? Que aí a pessoa
tomava medicação, ia para terapia, né? Enfim, foi ótimo. Mas ele também, gente, ele trata de um diagnóstico muito importante, que além desses que a gente tem essas consultas externas, por isso que é extrínseco, ele fala que são consultas externas, né? Ele também trata muito do diagnóstico intrínseco, que é realmente a gente não partir só de um olhar de uma consulta externa, de um manual, de um conjunto de sintomas. Ah, ela tem isso, pronto. Isso, pronto. Foi especial. Então, assim, claro que ele vai trazer a importância desses manuais, porque eles são importantes de fato, mas ele também traz uma perspectiva bem fenomenológica, viu, gente? No sentido de eu também preciso fazer um diagnóstico que surge a partir da experiência vivida do cliente. E o que isso significa? É eu reconhecer, né? Tudo bem, tem um manual, posso consultar ele, às vezes é algo que vai ajudar ainda mais aquela pessoa, mas eu também preciso reconhecer o que aquela pessoa está me trazendo, antes de eu classificar como patologia e tal, que não sei o quê. Então, assim, isso aconteceu comigo na clínica uma vez. A paciente, ela tinha muita queixa acerca de uma relação familiar e tudo mais, e ela tinha uma necessidade gigante de eu falar assim, você tem isso? Você é isso, você é ansiosa, você é ansiosa, você é ansiosa. Vou te encaminhar para outro lugar, para você pegar um laudo e você tomar remédio. Ela queria isso. E aí, quando eu vi isso, percebi isso, eu validei isso, né? Também não vou. É isso que eu tô falando de validar, né? Isso vai pegar muito com ansiedade. Pode passar, inclusive, viu, Giovana? Porque a gente já falou sobre isso. Mas, enfim, validei essa necessidade dela, porque tem um sentido para ela virar para mim e falar: pelo amor de Deus, me dá um diagnóstico, porque eu não aguento mais. Tem um sentido para ela. E era isso que eu queria tratar e desenvolver com ela na terapia, fazer ela se escutar. E eu falava para ela, eu falava assim: por que você está dizendo? Me dá um diagnóstico. Aí ela falava: me dá, eu preciso de um diagnóstico. Aí eu falava assim: o que você sente quando você escuta isso? Aí ela falava: eu não aguento mais, não sabia o que eu fazer. Se você me der um papel escrito, sou ansiosa, tenho transtorno de ansiedade generalizada, aí eu posso ficar tranquila, porque eu não vou precisar fazer nada, porque eu tenho transtorno. Então, assim, tem um sentido para ela. E naquele momento, ela poderia, né, ser diagnosticada, sim, com um transtorno de ansiedade generalizada. Mas também é importante a gente pensar, gente, não sei como vocês se sentem em relação a isso, mas eu parto muito desse pressuposto. De claro, né, enfim, se necessário a gente faz isso, a gente faz esse encaminhamento, né, para psiquiatra e tudo mais, mas eu acho que é muito importante a gente trazer esse lado de escuta para a pessoa também compreender a experiência que ela está tendo, sabe? E ela se entender, ela se acolher nesse processo. Então, você pergunta para mim, as pessoas costumam fazer muita piada, né? Fala assim, gestalt terapeuta, tudo que a gente pergunta, ele fala, depende. Então, é justamente isso, né? Quando você vira para mim e fala assim, Bruna, até onde a ansiedade é patologia? Depende. Porque, claro, novamente, gente, né? A gente tem importância de medicamento, cada caso é um caso. Mas também é muito importante a gente trazer esse diagnóstico intrínseco, né? No sentido de não limitar a pessoa só a um conjuntinho de sintomas, né? Não colocar numa caixinha, tá bom, você é isso aqui, aí tudo que você vai fazer na sua vida, você pode fazer só até onde isso aqui te limitar, tá bom? Porque você tem transtorno de ansiedade. Então, assim, já tiveram pacientes que viraram para mim e falaram assim, Bruna, você acha que eu vou atrás de um psiquiatra? Você acha que eu vou atrás disso, daquilo? Você acha que eu vou atrás de avaliação psicológica? Eu falava assim, olha, se for algo que vai fazer importância para você, faça. Tá te trazendo prejuízo? Tá te trazendo prejuízo? Ah, não, tá, beleza, não tem problema, a gente faz juntas, aí tem todo um acompanhamento, né? Nesse caso, opa, cliquei no lugar errado. Alguém me perguntou aqui, ó, como foi essa questão da validação? Não entendi muito bem como você conduziu essa validação. No exemplo da cliente que precisava de um diagnóstico. Nesse caso, o que aconteceu, gente? Eu trouxe para ela essa perspectiva de, olha, fulana,
Se você quiser, a gente faz sim, não tem problema, né? Eu te acompanho nesse processo, eu te indico profissionais, né? Eu estava atendendo, né? Eu converso com a minha orientadora, com a minha supervisora, a gente vai atrás disso, não tem problema e tudo mais. Mas eu também acho que é necessário de você olhar para tudo isso aqui que está acontecendo aqui agora, tudo isso que você está me falando. E a gente foi trabalhando nas sessões e ela acabou que chegou na conclusão de que enfim, não ir atrás de uma intervenção medicamentosa, né, e tudo mais, que ela, enfim, foi algo bem catártico para ela, porque ela, enfim, conseguiu se localizar, né? Ela conseguiu desenvolver recursos, tanto internos, ou seja, terapia, autoconhecimento, né? Enfim, estratégias que poderiam ajudar ela para quando ela estava estressada, quando ela estava ansiosa e tudo mais, quanto externos, ou seja, ela começou a buscar mais ajuda da família, ela começou a fazer atividade física, então, assim, ela chegou num ponto, por isso que a gente, né, só para concluir essa parte. Eu dei essa orientação, falei que não teria problema a gente ir atrás, não tem problema nenhum, mas que eu também achava importante ela também estar presente na terapia, assim como ela estava presente na psiquiatra, que ela nem sabia o que era, mas ela estava presente lá também, né? Então, assim, quando eu fui trazendo ela pro aqui e agora, né, para o momento da sessão, né, para ela entender o corpo dela, porque a ansiedade dela falava muito pelo corpo dela, né? Pela mão dela, pelo tom de voz, pelos. Ah, ficava fazendo assim no cabelo. Então, assim, enfim, a gente conseguiu fazer essa conclusão dos atendimentos, mas tudo foi completamente monitorado pela minha supervisora na época, né? Enfim, eu relatei isso para ela. E a minha orientadora, ela me sugeriu, inclusive, né? Enfim, tomando essa posição de trazer essa outra perspectiva para ela. E aí a cliente mesmo decidiu não ir atrás de um medicamento e tudo mais. E aí depois ela, enfim, foi atendida por outro estagiário e tudo mais, porque eu tinha, enfim, formado e tal. Mas é nessa linha, sabe? Então, assim, eu acho que eu, Bruna, acredito muito que a gente tem que se pautar dos dois lados, né? Tudo é um equilíbrio. A gente tem que ter, sim, conhecimento, né? E noção de que é importante a gente ter esses materiais externos aí que a gente pode consultar, mas também que é importante a gente ter essa escutativa dessa ansiedade, né? Do que isso significa para a pessoa, né? Então, assim, eu também, eu já tive nesse lugar, né? Que eu fazia terapia e eu tinha pensado de tomar medicamento devido à ansiedade, e a minha terapeuta foi trabalhando comigo e eu acabei não tomando. Mas foi o meu caso, também não tô falando que, todo mundo que, né, enfim, também não é assim. Mas foi o meu caso também, né, e a minha terapeuta super me apoiou, ela falou assim, Bruna, se você sentir que não tá fazendo efeito, né, assim, tanto efeito as sessões pra você, a gente busca juntas e tudo mais, e aí acabou indo por essa linha, sabe? Mas, então, aprofundando mais agora, né, sobre, enfim, como que a fenomenologia... E obrigada pela pergunta, viu? Muito importante a gente ter esses momentos de questionamento, né? Mas o que a ansiedade e a fenomenologia existencial falam pra gente, né? O que é ansiedade perto, né, e diante da fenomenologia existencial? Eu trouxe uma citação, vou pegar o livro agorinha, é fenomenal, é um autor que chama Enio Brito, não sei se vocês conhecem ele é um estudioso dentro da Gestalt terapia, que ele é muito, 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 assim, fenomenal dentro da ansiedade, ele estuda muito ansiedade, então ele traz pra gente que no caso da ansiedade, né, como ela não tem exatamente um objeto, mas se caracteriza mais. A Beatriz conhece. Gente, o Word é maravilhoso. Se vocês não conhecem, vão atrás. Ele é fenomenal. Os textos dele são super. Nossa, são incríveis. Enfim. No caso da ansiedade, então, para o Enio, ele traz para a gente, né, que a ansiedade não tem exatamente um objeto, mas ela se caracteriza mais por um vazio ou por uma ameaça vaga à existência. Então, a única coisa que a gente pode fazer é uma tentativa de fugir disso sem saber para onde vamos, porque nós a experimentamos como não tendo um lugar particular. E o que isso significa? É engraçado, porque quando eu vi isso dentro da faculdade, a minha professora, ela me deu um exemplo concreto. Ela falou assim, Bruna, por exemplo, um medo,
o medo tem um objeto, né? Eu tenho medo escuro, eu tenho medo de filme de terror, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E a ansiedade, ela já é um pouquinho diferente dentro dessa perspectiva fenomenológica existencial. Por quê? Porque ela justamente não tem esse objeto concreto, assim como o medo. Então, o que que a gente faz? Olha como que é interessante, gente. Interessante, assim, no sentido de a complexidade humana é vasta, assim, sabe? Enfim, como a ansiedade, ela não tem esse objeto concreto, assim como o medo, igual os exemplos que eu dei, a gente tem, perdão, a gente tem muita tendência, tá inclusive no livro do Enio, ele fala, a gente tem a tendência, como a gente não tem um objeto ali, não sabe, às vezes, o motivo pelo qual a gente está ansioso e tudo mais, o que, que a gente pode tende a fazer? Transformar isso em medo. Não, mas na ansiedade não, é porque eu tenho medo mesmo, às vezes, de me relacionar, às vezes, tudo mais e tal. O que pode ser uma coisa concreta, com certeza, né? Uma coisa real, uma coisa válida. Porém, ixi, aí voltou. Porém, esse fato da ansiedade não ter exatamente um objeto concreto, né, e sim mais como um sentimento de vazio, uma ameaça à existência. E por que que é uma ameaça à existência? Porque como eu não sei, não tenho uma compreensão exata do que é isso, de que objeto que é esse, eu sinto angústia. Porque aí eu sinto que eu não sei o que eu fazer diante daquela situação. Então, por isso que é uma ameaça. Porque às vezes a gente se sente em um vazio grande naquele momento e às vezes a gente não sabe nem para onde ir. Então, por isso que a gente passa, igual eu falei aqui, a ameaça ao próprio ser, né? Então, por isso que é muito importante o trabalho, novamente, de profissionais da saúde e, aqui especificamente, da psicologia, no manejo com essa ansiedade. Por quê? Porque é como se a pessoa que está na sua frente chegasse com o óculos todo embaçado. Não tô enxergando nada, não tô enxergando nada, meu Deus, o que que eu faço? Não sei nem onde que eu pego um pano para limpar, o que que é isso? Meu Deus, eu vou cair daqui, eu vou, nossa senhora. Então, é como se nós, que estamos ali escutando aquela pessoa, de acordo com tudo aquilo que ela me traz, que às vezes, gente, a gente, né, provavelmente já aconteceu com vocês, às vezes a gente está tão consumido por esse sentimento, por esse vazio, que a gente não consegue nem entender direito o que que a gente pode fazer, às vezes, né, o que está acontecendo. Então, nós, enquanto profissionais de escuta ativa, estamos ali justamente para pegar o óculos daquela pessoa e falar assim, você quer limpar? Vamos limpar para a gente conseguir entender melhor onde que a gente está pisando? Então, assim, é muito nesse sentido, né? E exatamente, gente, exatamente. Tem um comentário aqui bem interessante, ó, da Daiane. Para a fenomenologia, nós somos seres atualizantes. E dentro de nós mesmos temos ferramentas potenciais. Só precisamos descobrir esse potencial. Por isso, nem sempre conseguimos sozinhos. Por isso que a gente precisa do mundo. Olha o existencialismo. Eu preciso do outro também para me reconhecer. E precisamos de ajuda de um profissional, como psicólogo. Perfeito, Daiane. E o que que é seres atualizantes? Para falar de uma forma mais, né, mais, enfim, seres atualizantes é literalmente isso. Nós somos seres que têm a capacidade de atualizar, ou seja, de mudança. Teve uma terapeuta que virou para mim, eu virei para ela e falei assim, eu era adolescente. Eu falei, ai, mas, meu Deus, o que que eu faço nessa situação? E se continuar assim para sempre? Ela virou para mim e falou assim, Bruna, se eu não acreditasse que o ser humano é capaz de mudar, eu não seria psicóloga. E eu achei isso fenomenal. E eu nunca esqueci isso na minha vida. Então, assim, às vezes a gente, ele que tá escutando a pessoa, só da gente, só, nem é só, né, gente, porque é uma coisa tão, tão importante, mas só, entre aspas, da gente escutar, isso já dá um espaço tão grande para aquela pessoa se sentir validada e sentir, nossa, essa pessoa acredita em mim. Essa pessoa acredita que eu posso encontrar um sentido nisso tudo, né? Então, assim, isso é muito importante, né? É, ó, a Lavínia perguntou também. Pode-se dizer que medo e fobia específica têm o mesmo significado?
Olha, então, é claro que a gente, cada perspectiva dentro da psicologia vai observar isso de uma forma diferente, né? Mas eu acredito que parece, né? Porque como a gente pensa em medo, medo de cobra. Uma pessoa pode ter uma fobia específica de cobra, né? Mas aí, nesse caso, quando a gente vai pegar, assim, né, ao meu ver, quando a gente vai pegar realmente, né, ao pé da letra, né, o significado de fobia, ele tem um significado diferente, aí a importância dos manuais também, né? Tá vendo que a gente também tem que reconhecer a importância? Quando a gente pensa de fobia, a gente pensa em algo maior que o medo. Maior não no sentido de significado, tá? De, ai, quem tem fobia tem mais medo de cobra do que eu que tenho medo. Não é isso, mas é no sentido de frequência, de prejuízo na vida da pessoa, né? Então, assim, a gente tem um pouquinho diferente, né? Até as intervenções são diferentes, né? Não só dentro da Gestalt, da fenomenologia, mas em tudo, né? Então, assim, a gente tem que parar para pensar sempre no prejuízo, né, daquele medo ou daquele, enfim, daquilo para aquela pessoa, porque às vezes pode se configurar em fobia, se é uma coisa mais que precisa de uma intervenção mais, exatamente, de uma coisa mais frequente, tem um prejuízo maior, né? É, uma perspectiva diferente, sabe? Mas, ótima pergunta, porque realmente parece uma coisa muito parecida, mas a gente vai nesse sentido, né? De ter significados diferentes e fobia ter um significado diferente do que o medo, né? Então, a gente tem que parar para analisar. Cada caso é um caso, né? Então, a gente tem que ver como que aquilo afeta a vida daquela pessoa, sabe? Mas, é, mas a gente vai por essa linha. Deixa eu ver aqui. Cristiane falou: tenho crise de ansiedade, é um vazio enorme. Procuramos um motivo para parecer real. Cristiane, eu fiquei até emocionada de ler essa frase sua, porque você trouxe realmente aquilo que eu queria que a gente sentisse junto aqui hoje, sabe? Até para a gente conseguir acolher um ao outro. A gente fala de paciente, mas nós, né? Nós seres humanos. E agradeço por você ter, enfim, compartilhado isso, né? Acredito que todo mundo aqui também, assim como eu, né? Agradece pela confiança que você está sentindo de trazer isso para cá. E espero que você tenha um apoio, né? Um apoio, a gente fala tanto de a gente precisa do outro, né? Então, enfim, né? A gente precisa disso, né? Então, obrigada por compartilhar, e é realmente isso. Então, por isso que a gente traz a importância da psicoterapia nesse processo, né? Então, nesse processo de encontrar o sentido de, tá, você precisa disso para parecer real. Qual que é o sentido disso na sua vida? Sabe? Qual que é o sentido disso em tudo aquilo que você vive, sabe? Dentro da sua vivência? Porque tem um sentido. E é isso que a gente fala muito com dentro da psicologia em si, né? Então, enfim, isso é muito importante a gente salientar, né? Então, a gente pensa muito dessa forma, entende? Mas tem uma pergunta aqui também interessante. Deixa eu abrir aqui, parece só um instantinho. Aqui, pronto, que travou para mim. O Patrick perguntou: teologia tem conexão com fenomenologia? Eu acho teologia, né? Acho que tá teleologia, acho que é teologia, né? Mas eu achei muito bacana a sua pergunta, porque com certeza, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que a fé é um fenômeno muito importante, né? E tudo aquilo que envolve, né? A área da teologia, né? O estudo da religiosidade, o estudo das religiões, da fé, né? O impacto disso na vida do sujeito, porque querendo ou não, isso é um tópico que atravessa muito a existência humana, né? De nada. Mas isso é um ponto muito importante para a gente abarcar dentro disso, né? Não sei se eu estou respondendo na linha do que você perguntou, mas definitivamente a fé é um fenômeno muito importante, inclusive na hora que a gente está ali fazendo essa escutativa, né? Esse acolhimento,
justamente porque a gente tem que compreender a forma que aquela pessoa vê aquilo. Por exemplo, quando eu trabalho com as minhas mães que passam, que vivenciam autogestacional, isso é uma coisa, gente, primordial. Primordial. Inclusive, da gente manter aquela postura de que eu estou aqui para te escutar, independente do que eu acredito. Então, me conta, né? Já teve uma que trouxe esse assunto, que falou sobre Deus, de diversas formas diferentes, né? Então, assim, eu estava ali para entender o que era esse fenômeno da fé para ela, qual que era o significado disso, né? Então, assim, a gente passa muito por essa visão, né, de como que a fé ajuda ali, né, ajuda não, mas como que a fé influencia naquela subjetividade, né, naquela forma que a pessoa vivencia as experiências dela. Então, com certeza mesmo, viu? E puxando um pouquinho para cá também, que eu coloquei no slide. É importante que a gente também, segundo o Enio, ele vai trazer alguns tipos de ansiedade que a gente pode encontrar, né? A ansiedade existencial, a ansiedade natural, a ansiedade inerente à vida, saudável, disfuncional. Eu não gosto muito do termo disfuncional na realidade. Eu coloquei aqui porque era, enfim, ter um texto dele, mas eu não gosto muito dessa palavra disfuncional, né? Porque disfuncional parece que não tem função e tem uma função, né? Eu não sei se você já ouviu falar nessa metáfora, mas uma professora da faculdade falava muito isso. Eu falava assim, professora, por exemplo, esse cliente está falando tanto dessa ansiedade e eu estou em desespero para acabar com essa ansiedade dele, porque eu tenho que ser a pessoa que vai curar essa pessoa, eu tenho que acabar com essa ansiedade. Aí ela falou assim, Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que esse cliente seu seja uma casa. E tem uma pilastra que está quase caindo, que está ali segurando o teto e ela está quase caindo. E você está vendo aquilo e você está pensando, gente, deixa eu arrancar essa pilastra que ela vai cair, meu Deus do céu, que agonia. Se eu arrancar essa pilastra, o que eu vou colocar no lugar? O que eu vou colocar no lugar? No sentido de, gente, se eu me coloco nesse lugar de tirar essa ansiedade, de tirar essa depressão, de tirar, o que eu vou colocar no lugar? Quem vai dizer? Quem disse que vai ser uma coisa melhor? Então, e muitas vezes, gente, é essa pilastra que está quase caindo que sustenta a casa. Então, a gente tem que ter sensibilidade de compreender isso. Por isso que a fenomenologia traz a compreensão. No sentido de, se essa ansiedade, mesmo que seja algo que traga prejuízo, que traga sofrimento, pode ser aquilo que está fazendo a pessoa estar aqui comigo hoje, estar aqui na terapia, e de trazer isso lá para a pessoa. Olha, fulano, olha, né? Enfim, eu percebo que você me traz a palavra ansiedade, isso está no seu corpo, só que eu também percebo, não sei se eu posso, eu falo muito isso na clínica, sabe? Não sei se posso falar isso por você, mas, por exemplo, se a pessoa trouxe que era uma queixa dela, não sei se posso falar isso por você, mas por mais que ela esteja te trazendo muito sofrimento, também é ela que está fazendo com que você esteja aqui comigo aqui agora. Então, assim, e que bom que você está aqui. Sabe, gente, nesse sentido de trazer essa outra forma de pensar. Eu não vou jamais virar para ela e falar assim, por exemplo, se ela não trouxe isso como demanda, eu jamais vou virar para ela e vou falar, por exemplo, você está aqui por causa da sua ansiedade. Nunca vou falar, se ela não falou isso para mim, lógico que eu não vou falar, mas assim, é só para vocês entenderem, né? Que a ansiedade tem uma função. É igual falaram aqui no chat, olha. Falaram assim, deixa eu ver, ó. Eu vi aqui, ó. Disfuncional não poderia estar no sentido de não estar funcionando ao invés de não possuir uma função. E isso é muito legal de você trazer. Porque o que acontece? Por isso que eu quis colocar esse termo, porque eu concordo com o que você trouxe. Disfuncional pode ser que não está funcionando mais para aquela pessoa. Concordo muito com o que você trouxe. Só que é isso que é importante a gente saber.
tem uma coisa dentro da Gestalt terapia que chama Gestalt cristalizada. O que é esse negócio de cristalizada? É quando, por exemplo, uma coisa é quando essa ansiedade está disfuncional, ou seja, está trazendo prejuízo, ela parece que o ser humano ele busca outras atualizações para até para, né, enfim, não sofrer, né? Mas quando a pessoa ela mantém, né, esse padrão de comportamento, né, às vezes essa resistência, né, de se abrir para o processo terapêutico, aí que eu acho que é importante a gente pensar nessa diferença. Pode, com certeza, disfuncional significar não estar funcionando mais, né? Mas eu acho que até o ponto de como que está afetando a sua vida? Você está conseguindo, mesmo que seja disfuncional, né? Ou seja, não está funcionando mais, você está se abrindo para outras possibilidades? Você não está se abrindo? Não é nem por quê, porque a fenomenologia não procura o porquê das coisas, porque porquê é explicativo. Fenomenologia é uma ciência compreensiva. Eu não vou perguntar por quê, eu vou perguntar para que isso está acontecendo, né? Para que você não está conseguindo abrir a sua, a sua visão? Como que você está se sentindo? O que está fazendo você se sentir assim? Então, é sempre o que, como e para quê, né? Então, assim, achei muito interessante essa perspectiva, porque tem pessoas que trazem, sim, autores, que eu já li que trazem disfuncional no sentido de não estar funcionando mais, mas também tem autores que trazem, né, como disfunção no sentido de não ter função. Então, acho que é só importante a gente, né, enfim, ressaltar isso. E até mesmo quando a pessoa não consegue mudar o padrão de comportamento, tem função, tem um sentido ela não querer, sabe? Ela não querer mudar, né? Cabe a gente buscar isso. Então, assim, ela falou, nem todo paciente quer cura, ela deseja ser escutada. Exatamente, gente. Exatamente. Deseja compartilhar. Ela quer um ambiente seguro, uma escuta sem julgamentos, que é a redução fenomenológica. Perfeito, Cristiane. A Mônica trouxe. Então, na fenomenologia, a ansiedade seria como combustível necessário para a vida e tomada de decisão. Isso é tão importante você falar, porque quando às vezes a gente pensa, olha a intencionalidade, né? Quando a gente pensa em ansiedade, às vezes a gente pensa em ansiedade só numa ansiedade patológica, disfuncional ou prejudicial. Mas, gente, a ansiedade também tem uma função muito importante na nossa vida. Assim como a colega falou, a ansiedade também é primordial no processo de tomada de decisão, né? Até pela busca da mudança. A ansiedade não é necessariamente ruim, pode ser um combustível, sim, para a gente ir atrás das coisas, para a gente ir para terapia, para a gente, entende? Para a gente buscar novas possibilidades na nossa vida. Então, por isso que ele fala que a ansiedade também pode ser natural, também pode ser saudável. O que é uma ansiedade saudável? É justamente isso que a gente está dizendo, né? Aquela ansiedade que eu reconheço o que ela está fazendo aqui, né? Qual o sentido que ela está tendo aqui para mim, e eu sei que é para me ajudar a tomar uma decisão, para me incentivar a buscar novos sentidos na minha vida, ou novas oportunidades, etc. Enfim, então a ansiedade também, né, pode, com certeza, ter um sentido saudável na nossa vida, sabe? Então, a gente sempre tem que buscar, e é isso que é importante, até da gente trazer isso para aquela pessoa que está na nossa frente. Claro, sempre se for de acordo com a realidade dela, e se ela estiver pronta para ouvir isso, porque às vezes a gente fala isso, ela fala, fala aqui para mim, que ansiedade boa, o quê? Ansiedade só ruim. Aí que pode gerar um não acolhimento, né? Então, a gente sempre tem que saber para quem a gente está falando, onde, como, em que situação, enfim. Mas é importante a gente mostrar isso também, né? Igual eu falei, olha, a sociedade está te trazendo sofrimento, mas a sociedade também te trouxe aqui, você está aqui comigo agora. E como é estar aqui agora comigo? Então, assim, a gente vai aos poucos trabalhando isso, sabe? E faz isso que eu coloquei aqui embaixo. Todo ato criativo implica ansiedade, gera possibilidade de mudança. Mudanças gera ansiedade, né? É desconfortável. Gente, é desconfortável. Eu não sei se vocês já ouviram falar na teoria paradoxal da mudança. A teoria paradoxal da mudança é uma teoria muito famosa dentro da Gestalt, porque ela traz exatamente isso. Eu preciso entender o lugar que eu tô e, às vezes, até aceitar o sofrimento que eu tô passando para eu conseguir mudar.
Por que que é paradoxal? Porque parece que é meio contraditório, né? Eu preciso aceitar onde que eu tô para conseguir mudar. Então, assim, é muito nesse sentido, né? Enfim, mas é uma teoria dentro da fenomenologia, né? Que a gente vê bastante. Que é nesse sentido, de assim, eu preciso me acolher dentro desse sofrimento para entender o que que eu posso fazer para, às vezes, melhorar esse sofrimento, né? Eu tô vendo umas carinhas tristes, gente. Se alguém não concordar, pode, tá bom? Eu estou trazendo a teoria aqui, mas se alguém não concordar, enfim, tiver alguma outra perspectiva, não tem problema, tá? Estou trazendo um pouquinho da fenomenologia, mas tá tudo bem. E, voltando, inclusive, né, juntando, então, para a gente lidar com nós mesmos, ou aquela pessoa que está na nossa frente, que a gente está, enfim, atendendo e tudo, está trabalhando, é muito importante o conceito de autossuporte e heterossuporte dentro desse manejo. O que é autossuporte? Autossuporte é todo aquele apoio, são todos aqueles recursos que eu tenho na minha relação comigo mesma para lidar com os meus estressores, para lidar com as minhas vivências, né? Então, é tudo aquele, realmente, é uma autora que chama Celana, ela é aqui de Goiás. Ela traz muito como um apoio pessoal mesmo, um autossuporte, um apoio de mim para comigo mesma, né? Então, são tudo aqueles recursos que eu tenho para lidar com aquela situação. Já o heterossuporte é o contrário, é tudo aquilo que o ambiente consegue me proporcionar de recurso para eu lidar com aquela situação. Então, esse apoio, tanto de mim, eu comigo mesma, quanto do meu ambiente comigo, é muito importante nesse manejo, porque eu preciso entender de onde que essa pessoa está saindo. Se ela tem, por exemplo, exemplo de heterossuporte, família, terapia, relacionamentos, amizade, o colega falou sobre fé, sobre religião, pode ser um heterossuporte também, né? Vai de cada um, né? Vai de cada um aquilo que a pessoa considera heterossuporte. Então, eu preciso saber se ela tem essa rede de apoio que consegue também fazer esse acolhimento para com ela e o que ela tem de autossuporte também para ela lidar com aquela situação. Porque não é todo momento que a gente vai ter um heterossuporte. Então, por isso também é muito importante a gente trabalhar dentro da psicoterapia, né? O autossuporte. Né? Eu tive uma paciente minha maravilhosa, gente. Foi a primeira paciente idosa que eu tive a honra de atender. E ela é viúva, né? E ela tinha uma filha, e essa filha, segundo a visão dela, não tratava ela bem e tudo mais. E era a rede de apoio, gente, mais próxima dela, até de moradia mesmo, enfim, que ela tinha. Ela tinha irmã e tudo mais, só que ela ficava muito focada na filha. Então, eu posso estar apoio de todo mundo, mas se não tem da minha filha, não adianta. Eu me sinto sozinha. E a gente foi trabalhando isso nas sessões. Fui validando isso para ela, né? Fui validando esse sentimento dela e tudo mais. Só que a gente foi construindo o autossuporte dela no sentido de, Bruna, ela não dá atenção para mim que eu preciso. Nossa, mas eu já fui no Pilates e me senti tão bem. Ou, eu já fui na igreja e me senti tão bem. Ou, eu já vim aqui na terapia e me senti tão bem. No sentido dela não... Da única fonte de acolhimento e de suporte também não ser só o ambiente. Porque às vezes não é toda vez que a gente vai conseguir. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse trabalho também, sabe? Do autossuporte. Até dentro da própria terapia. Para ela também se sentir independente, claro, gente, que a gente é um grande heterossuporte. Porém, também é preciso que ela vá aos pouquinhos andando com as próprias pernas, para ela também se sentir segura daquilo, né? Ela falava para mim, Bruna, agora eu tô no ponto de que eu sinto que eu não preciso de você o tempo inteiro para me sentir segura. Você me ensinou, ela falava assim, você me ensinou essas coisas, eu consigo aplicar lá na minha casa. E eu falo, que bom. Graças a Deus, que bom, porque ela adorava, né? Aí você entra no mundo do cliente também. Ela falava, graças a Deus, graças a Deus, que bom, né? Então, assim, de validar isso nela também, né? Matheus perguntou, Bruna, você poderia falar de técnicas bem comuns e bastante usadas para ansiedade, de acordo com a teoria de já? Obrigada. Com certeza. Claro que vai partir de cada psicoterapeuta, mas eu vou trazer um pouquinho, enfim, mais ou menos de como funciona.
A gente tem algumas técnicas, né, dentro da gestalt terapia, né, principalmente, mas uma das formas que eu mais adoro, gente, usar, não sei da experiência de vocês, mas eu gosto de usar técnicas, que eu consigo trabalhar de uma forma concreta. Porque, por exemplo, tem cadeira vazia. Não sei se você já ouviu falar da cadeira vazia. Né? Tem vários, principalmente dentro do psicodrama também, geralmente tem umas técnicas de role-playing, né? Que é, por exemplo, dentro das minhas aulas de psicodrama na faculdade, o professor fazia muito isso com a gente, né? Ele falava, escolha um objeto. Aí a menina ia lá e escolheu uma almofada. Ele falava, esse aqui é para quem que você quer colocar como essa almofada? Aí eu, não, é minha mãe. Aí ele falava, olha para essa almofada e vê o que você sente, né? Fala para essa almofada. Então, assim, tem essas técnicas, claro, que a gente consegue explorar. Cadeira vazia vai muito dessa linha também, mas que eu acho fenomenal, acho super interessante. Mas isso são técnicas que, por exemplo, que eu prefiro mais usar, né? É uma coisa mais concreta, porque pode ser que, na hora, ela consiga falar pra almofada tudo que ela tá falar pra mãe dela. Ela fala, eu não, fala tudo, desabafo inteiro. Só que aí, quando ela vai falar pra mãe dela, às vezes pode ter esse entrave. E isso foi um dos motivos de pesquisa que eu li bastante em artigos que falam sobre, enfim, a fenomenologia, nesse sentido, né? De tipo assim, olha, é, isso pode ser a curto prazo algo bacana para a pessoa, algo que vai ajudar no sofrimento, mas a longo prazo não. Então, dentro do meu consultório, eu trabalho muito com desenho. Adoro, gente, eu adoro. Nossa, eu adoro. Eu adoro pedir uma pessoa desenhar, sabe? Por exemplo, essa ansiedade, ela tá. Nossa, eu imagino que ela parece que é um monstro. Aí eu falo, desenha esse monstro. Você pode, cara, pergunta, né? Eu falo, olha, você se sentiu vontade para desenhar esse monstro? Eu quero ver esse monstro. Aí a pessoa desenha um monstro, aí eu trabalho entrar em contato, de acordo com aquilo que a pessoa tá pronta para fazer, né? Lógico. Então, por exemplo, isso já aconteceu. Eu falei para a pessoa desenhar, a pessoa desenhou, e aí foi com essa minha paciente idosa. Ela falou assim: eu me sinto ignorada pela minha filha, e eu fico muito mal, e eu fico muito ansiosa. E aí eu fiz uma técnica que se chama técnica responder com imagens. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tá no livro Encontre uma abordagem humanista. É muito legal esse livro. E aí, responder por imagens. Que eu virei para ela e falei assim, lógico que eu já tinha um vínculo, a gente já tinha várias sessões de andamento, né? Eu sabia que ela, enfim, ela me deu permissão para fazer esse tipo de intervenção no momento. E eu falei assim, fulana, é engraçado porque quando você me fala isso, eu sinto como se você fosse, que ela fala muito da casa dela, né? Eu sinto como se você fosse uma cadeira que tá lá no cantinho do seu quintal. E a sua filha passa por esse quintal e não olha para essa cadeira. Aí ela começou a chorar. Aí eu falei assim, fez sentido? Aí ela falou assim, sim, eu me sinto uma cadeira. Gente, tem gente que vai olhar para isso e vai falar, gente, como assim cadeira? Né? Mas é uma coisa. Mas, enfim, ela ia na linha total e foi maravilhoso. Aí ela falou, eu me sinto como uma cadeira. Aí eu falei assim, desenha essa cadeira para mim. Aí ela desenhou a cadeira. E aí eu falei, ela desenhou a cadeira. Aí eu falei assim para ela, eu falei, como que você se sente olhando para essa cadeira agora, sendo que você falou que ninguém olha para essa cadeira? Como que é olhar para essa cadeira? Essa cadeira tá se sentindo olhada aqui agora? E aí ela disparou a chorar e chorar, porque eu falei assim, eu também tô olhando essa cadeira aqui com você. A importância do vínculo, né, gente? Do hétero suporte. Aí ela falou, tô olhando e tudo mais e tal. E a gente foi trabalhando, foi trabalhando. Aí eu trouxe isso para ela, esse lugar, né? De olha, a gente vai. Se você quiser, traz para a próxima sessão essa cadeira, traz esse papelzinho com você, traz, a gente trabalha e foi olhando. Né? Aí na última sessão que eu tive com ela, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, Bruna, eu coloquei aquela. Nossa, gente, foi um dos processos terapêuticos mais lindos que já vi na minha vida inteira. Nossa, foi lindo. E ela falou assim, na última sessão, eu estava na faculdade, então eu ia formar, então não poderia atender ela mais dentro da faculdade. Que ela não se interessou em atendimento, enfim,
fora da faculdade e tudo mais. E aí ela falou assim, Bruna, sabe o que eu fiz com aquela cadeira que eu falei que ninguém olhava? Eu falei assim, o quê? Aí ela, eu coloquei na porta da minha geladeira. Porque aí todo dia, ai, gente, tá arrepio. Ela falou assim, todo dia que eu vou na cozinha, eu olho para aquela cadeira e eu falo para mim mesma, eu tô te olhando e você é muito bonita. Gente, eu achei lindo demais, pelo amor de Deus, não tem como. Então, assim, isso é uma técnica valiosa, porque quando a gente pensa em desenho, pode ver, gente, quando a gente pensa em desenho, a gente pensa em uma forma de expressão sem limitação total. Eu não falei que tamanho que era, não falei que cor que era, não falei se era para pintar, não falei se era para folha inteira. Então, assim, isso é uma técnica muito grande, porque cada detalhe desse desenho, gente, foi fenomenal. O fato dela ter feito a cadeira no meio, pequenininha, o fato dela não ter pintado, o fato, sabe? Então, assim, foi maravilhoso. Então, essa é uma técnica que eu gosto muito de desenho, porque eu sinto que a gente não prende nada, a pessoa, ela faz o jeito que ela quer, né? Então, assim, no caso de vai falar assim, ai, como é que eu faço essa cadeira? A cadeira é sua. A cadeira é sua. A cadeira não é minha. Ai, Mônica, ó, de chorar, né? Já estou falando pra vocês. Aí eu falei assim, a cadeira não é minha, a cadeira é sua. Então, assim, de desenho, eu trabalho muito o corpo, eu gosto muito de trabalhar corpo dentro de sessão, porque eu sinto que o corpo é a nossa casa. Então, tudo aquilo que a gente pensa, sente, faz, gente, vai se manifestar no corpo de alguma forma. Principalmente nesses casos, né, de ansiedade, de sofrimento, que com pessoas que às vezes não estão conseguindo lidar daquilo da forma que querem, né? Isso vai no corpo, gente. Igual, dentro da Gestalt terapia, um dos influenciadores foi Freud, né? Então, assim, a gente pensa dentro do contexto de histeria, de conversão, é literalmente isso, né? Então, assim, é realmente o corpo trazendo essa queixa. É como se o corpo estivesse falando assim, ó, é uma coisa acontecendo aqui. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos olhar para isso aqui? Já que você não está conseguindo, nesse momento aqui, agora, olhar para isso, eu vou te mostrar, então, no seu corpo. Então, assim, esse olhar eu tenho muito dentro da clínica, sabe? De trazer essa perspectiva de descrição, que chama responder, responder comportamentos também, sabe? Que está dentro dessa teoria da encontro uma abordagem humanista. Responder comportamentos. O que que é isso? Percebi que quando você falou da cadeira, sua voz ficou trêmula. O que que você está sentindo aqui agora? O que que a sua voz está querendo te dizer? Aí, entendeu? Então, assim, vai nessa perspectiva, sabe? Então, eu vou atuando muito nessa linha. Buscar técnicas para trazer a pessoa para aqui e agora. Para o contato mesmo, sabe? Então, não sei se deu para, enfim, responder muito, mas eu vou nessa perspectiva. Daiane, que bom, gente. Eu falo, fenomenologia é incrível. Tudo é maravilhoso dentro da psicologia, né? Enfim, mas concordo, meu coração da fenomenologia. Então, enfim, né? Dando uma aceleradinha aqui, né? Porque o nosso tempo também está acabando. Dando uma resumida, que a gente já falou, né? Existência humana, o que abrange a existência humana é justamente 3 pontos muito importantes dentro do existencialismo, tá, gente? Dentro de Sartre, dentro de Heidegger, dentro de Merleau-Ponty, enfim, dentro de Bloss, todos esses autores. Ser de escolhas, ser de responsabilidade, ser de angústia. Por que que eu sou um ser de escolhas? Porque eu tenho a responsabilidade e eu tenho a liberdade de, literalmente, fazer as escolhas da minha vida. Por quê? Porque eu não sou igual esse celular aqui, ó, que é uma coisa. É uma coisa. Esse celular aqui, ele não tem a capacidade de se transformar, de fazer mudanças. E dentro do existencialismo fala muito isso. O homem existe, as coisas são. Por que que as coisas são? Porque esse celular não tem igual a nossa capacidade de se transformar, de se projetar no mundo, entende? Então, por isso que somos seres de escolhas, porque nós temos a responsabilidade de
tomar as decisões da nossa vida, e isso gera angústia, gente. Gera angústia, porque quem é responsável somos nós temos que lidar com as consequências desses atos. Então, por isso que a gente fala, liberdade traz angústia, não tem como, tá? Por isso que ansiedade, toda transformação traz ansiedade, né? Não que a angústia e a ansiedade é a mesma coisa, tá, gente? Mas traz porque é desconfortável, tá? Faz parte do processo. Pode passar, por favor. Escuta do vivido. Traz muito do que eu falei, tá, gente? Sobre. Ai, que bom, Marcelo. Fico muito feliz, gente, porque não é fácil, não, tá? Tem umas coisas que são muito complexas mesmo, principalmente nos livros originais da fenomenologia, tem umas palavras assim que a gente fica tão confuso. Então, que bom que tá sendo esclarecedor. Mas a escuta do vivido, então, é literalmente isso que eu tô trazendo para vocês. É eu escutar. O que que é o vivido? É a experiência. É a vivência daquela pessoa. O que significa escuta do vivido? É eu escutar o que aquela pessoa está experienciando, o que aquela pessoa está vivendo. Gente, muitas vezes as pessoas só precisam disso, de alguém que pare e fale, escute. Escutar não é a mesma coisa de ouvir. Ouvir ouvir, um estímulo sonoro que está chegando no meu ouvido e tudo mais. Escutar é quando a gente presta realmente atenção e se volta inteiramente para a vivência do outro, tá? Então, escutar o vivido de forma fenomenológica existencial é reconhecer e priorizar os elementos e significados presentes na fala do cliente, desprovidas de juízo de valor, ou seja, eu tenho a minha bagagem? Tenho, e eu preciso disso, tá? Porque muitas vezes essa bagagem que eu tenho que vai fazer com que eu me conecte com aquela pessoa. Mas eu tenho que saber, com sabedoria, até onde eu posso ir com essa bagagem, tá? Então, desprovido de juízo de valor por parte do psicoterapeuta. Gente, todos nós somos humanos, né? Então, assim, é importante a gente também ter a nossa bagagem. Porém, eu preciso saber, com sabedoria, usar essa bagagem, entende? Então, a escutar o não dito. O que é o não dito, né? Tem uma professora aqui psicóloga aqui de Goiás que fala muito isso, escuta do não dito. Que é basicamente tudo aquilo, literalmente, que não é dito. Ou seja, é o tom de voz, é o corpo, é um simples mexer a perna, é tudo aquilo que não está sendo verbalizado. E muitas vezes, gente, muitas vezes, isso a gente vai conseguir extrair muito mais do que às vezes a própria fala. Porque às vezes eu posso perguntar, e aí, você tá bem? Tô bem, tô bem. Aí a perna tá assim, ó, tremendo. Então, assim, ou a mão, ou a voz. Então, assim, a gente precisa ter essa atenção para escutar a vivência. O que é a experiência? É a fala, é o corpo, é tudo. A gente tem que integrar isso, entendeu? Então, isso vai gerar o quê? Awareness. O que é awareness? Awareness é um conceito muito famoso dentro da psicologia da Gestalt, né? Que é justamente, awareness é literalmente isso, é a consciência plena daquilo que eu sinto, penso e faço, né? Eu consigo integrar essas três coisas. Então, o que eu faço quando eu promovo awareness? Eu promovo uma forma daquela pessoa se conscientizar daquilo que ela está pensando, sentindo e fazendo. É uma consciência plena de tudo aquilo, é uma consciência cognitiva, é uma consciência emocional, é uma consciência espiritual. Espiritual não de religião, tá, gente? Mas são seres espirituais também, né? Então, assim, é nesse sentido. É racional, tudo. Então, a gente tem que estar ali para também promover isso, sabe? O Problema é a Resposta é um texto muito famoso, inclusive, de um autor que chama Heissner. Ele é muito famoso dentro da Gestalt também, um autor de extrema relevância. E o problema é a resposta, o que significa isso? A resposta está na minha frente, na nossa perspectiva, né? A resposta daquilo, que às vezes até eu fico pensando, o que eu faço? Que intervenção que eu posso fazer? Está na minha frente. Literalmente, minha orientadora me falava isso. Bruna, chega no consultório, olha para sua frente e vive o processo, sabe? A resposta vai estar na sua frente. Tudo aquilo que você vai precisar está na sua frente. Vai estar no corpo da pessoa, vai estar na fala, vai estar no silêncio, tá? O silêncio tem uma função muito grande também. Então, assim, basta a gente
ter isso na nossa cabeça, sabe? De se jogar. A teoria aqui é maravilhosa, mas a prática é muito diferente. A gente tem que realmente se jogar pro processo. Se jogar e de cabeça mesmo com o cliente, buscar estar junto com ele. Então, assim, é muito isso, né? E aí é porque, claro, né, redução fenomenológica, né, de a gente tirar esse juízo de valor, já falei. Pode passar, por favor? Aí, acho que esse é o último. Né? E por fim, vamos fechar a clínica da presença, né? Justamente isso que eu quis trazer para vocês, que a presença na clínica, ela não é feita só pelo cliente ou pelo paciente, né? Ela é feita pela relação terapeuta-cliente. Então, presença tanto do terapeuta quanto do cliente, tá? A presença na clínica, ela se faz através da relação que se estabelece entre terapeuta e cliente. Né? Então, não adianta só o terapeuta estar lá, ou às vezes só o cliente estar lá. Realmente, para a gente ter presença escutativa, precisa dessa presença de ambos os lados, né? Ou do casal, enfim, etc. E aí vai. Aí eu trouxe para vocês. Se fazer presente no aqui e agora e concretizar o cliente no tempo e espaço, permitindo que ele desenvolva consciência do que pensa, sente e faz e passe a visualizar de forma mais clara suas possibilidades. Aquilo que ele tem e aquilo que ele pode ter de possibilidade, né? Então, enfim, acolhimento e escutativa, logicamente, a gente precisa disso para vínculo, a gente precisa disso para acessar o outro e para estar ali com o outro. Não só para intervenção, gente, mas é um sentido tão maior de realmente inclusão pela dor que aquela pessoa está sentindo, pela aquela ansiedade que ela está sentindo. A relação terapeuta-cliente é essencial para o desenvolvimento do cliente, ou seja, o terapeuta possui um papel essencial para que o fenômeno, ou seja, o cliente, né? E por que eu falo cliente é fenômeno? Porque o cliente é cheio de significado e fenômeno é significado, né? Para que o cliente se revele durante o processo terapêutico. Então, assim, a gente vai de acordo com o que aquele cliente está dizendo, né? Então, assim, a gente vai acessando de acordo com o que ele vai acessando. Gente, se eu, igual com criança, mesma coisa para adulto. Se a criança gosta, sei lá, de um desenho, de pensar, de Power Rangers, o que a gente vai fazer? Pega esse Power Rangers, pega esse Power Rangers, imprime a Power Rangers, fala do Power Rangers. Então, assim, a gente tem que entrar, realmente, emergir nesse mundo, para a gente até sentir com que a pessoa, né, se sinta escutada, né? Então, é isso. Pode passar, por favor? Eu acredito que foi isso, né? Agradeço muito a presença de todo mundo, muito pelos comentários de vocês. Eu acho que isso que faz tudo ter sentido, né? A gente falou tanto de fenomenologia, tudo isso que faz, enfim, tudo ter sentido, essa troca. Espero que tenha feito sentido para vocês. E estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente se encontre novamente, né? Outro dia, em outra oportunidade. E muito obrigada, gente, pela receptividade também. Foi maravilhoso. Eu amei. Agora eu quero ver vocês. Vocês dá tempo, Giovana, dá tempo para ver se fez sentido, enfim. Não? Claro, a Dá? gente tem Ah, mais Eva. minutinhos ainda. Eu queria até comentar, você primeiro. Desculpa aí o pessoal que faz a fila, levanta a mão, mas eu quero falar também, que eu sou da Gestalt, aí você falou da Gestalt, eu me empolguei. Sério? Maravilhosa, bom demais.